É uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o problema das bets, né? A gente já falou alguns vídeos sobre isso, né? O pessoal do Bolsa Família gastando em bets, um monte de gente gastando em bets, crianças apostando na bet na hora do recreio. De repente isso virou um problema enorme, né? Sendo que, olha só, sempre teve criança gastando dinheiro com porcaria na hora do recreio. Se é com bet, se é com chiclete, se é com alguma outra coisa, que diferença faz isso, né? Ah, não, porque as pessoas do Bolsa Família gastaram com bet, não sei o que lá. Eu já falei para vocês, a aposta, o que eles gastaram, R$ 147 em um ano de Bolsa Família. R$ 147 em um ano, é porque gastaram merrequinha. É o mesmo pessoal que aposta na Mega Sena, gasta aí uns 100, R$ 200 por ano apostando na Mega Sena. É ruim isso? Eu acho que é ruim. Eu não gastaria, porque é dinheiro que você perde e não volta mais, né? O jogo é sempre desperdício de dinheiro. Mas, assim, sendo pouca coisa, não faz diferença. Por que estão tratando isso como uma catástrofe? Nossa, acabou o Brasil, as pessoas estão apostando em bet. O clima que você vê é esse, né? E agora já está até o Haddad culpando o Bolsonaro pelo problema das bets. Olha só, Bolsonaro que não fez porcaria nenhuma, né? Que não mexeu nisso. As bets funcionavam aqui de forma sem regulamentação durante o governo Bolsonaro. Já tinha bastante bet, mas não era um problema naquela época, e agora de repente virou um problema enorme. Depois que o Lula regulamentou as bets, elas viraram um problema enorme. Você concorda comigo que a única coisa que pode ter dado de errado, o que mudou da época do Bolsonaro para agora, é justamente a regulamentação. A regulamentação é que piorou a coisa, foi mal feita certamente pelo governo Lula, né? Mas segundo o Haddad, a culpa é do Bolsonaro. Lógico, né? Mas a questão que fica por trás é por que esse pessoal tá tão desesperado com a bet? E eu acho que eu sei a resposta, eu vou falar para vocês. Essa notícia foi sugerida por correspondente internacional de Taubaté, Partido da Causa Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só. O governo do PT botando a culpa em Bolsonaro por alguma coisa é o padrão, né? Ou seja, as coisas todas piores agora no governo Lula. Mas não foi nada que o Lula fez, é tudo culpa do Bolsonaro. O Haddad dizer que as bets falharam por falta de o governo Bolsonaro sentou em cima e não fez a regulamentação e coisa e tal. Meu amigo, e por que não dava problema na época dele? Por que na época dele as bets estavam ali sem regulamentação e não teve problema nenhum, mas agora que o Lula fez a regulamentação, agora tá dando problema depois da regulamentação? Então, como é que isso não é culpa dessa regulamentação do governo Lula, né? Certamente foi uma regulamentação mal feita, né, nessa hipótese. Ou então, existe uma outra hipótese que é, na verdade, o governo Lula está querendo dizer que a culpa é das bets de um problema que não é das bets. O problema que tem muita gente comentando por aí é que a recessão está muito grande, ninguém está comprando nada. Um monte de empresários eu ouço comentário aí que não, que tá piorando muito a economia, que não está vendendo, que não sei o que lá. E não sei, não é as pesquisas, os números, estão dando todos os números ótimos, não porque o país está crescendo e o desemprego está caindo e coisa, mas você sabe como é que é número em país comunista, né? Número em país comunista você ignora, porque é tudo mentira. E eu suspeito muito que aqui no Brasil a gente está vivendo um esquema desse, né? Não dá para confiar mais nos números do IBGE com o Postman lá, né? Então, ou seja, não sei, pode ser que o problema seja esse. Como eu já falei para vocês, se tem uma coisa que realmente ameaça o governo Lula é a questão da economia. Por quê? Porque a elite aristocrática socialista brasileira, ela quer viver da Fazenda Brasil, né? O Brasil é uma fazendão para ela, nós somos todos gados aqui da Fazenda Brasil e temos que produzir leites, ovos e pedaços de carne também aí para os nossos donos de tempos em tempos, né? Esse pessoal encara a coisa exatamente desse jeito. Por que eles não gostavam do Bolsonaro? A economia estava bem no governo Bolsonaro, fez uma queda em V, né? Caiu e voltou de novo, a recuperação em V. Lá na pandemia estava indo muito bem, coisa e tal, mas Bolsonaro queria um Estado menor, queria diminuir o tamanho do Estado. Isso é contra o que esse pessoal quer. Esse pessoal quer um Estado grande, com uma economia muito ativa, arrecadando muita coisa, porque eles vivem disso, né? Eles vivem de roubar o povo brasileiro, de roubar a sociedade brasileira. E daí, o que pode estar acontecendo, eu tenho a suspeita, que esse pessoal já está vendo que a economia do Lula está indo para o buraco muito rápido, e está indo para o buraco por outros motivos, né? Está indo para o buraco porque o Lula não para de gastar dinheiro com coisas inúteis, desperdiça dinheiro como se não houvesse amanhã, o Lula fala um monte de merda que os investidores estão indo tudo embora, então no final das contas a Fazenda Brasil está dando prejuízo, não está indo bem no final das contas, né? E aí o pessoal está ficando nervoso com isso. E aí o que o governo Lula
Lula falou, não, a culpa é das bets, é porque o pessoal tá gastando tudo em bet, cara. É aquele negócio, ao invés deles comprarem produtos e serviços no Brasil, de comprarem produtos nas lojas brasileiras e coisa e tal, que é o que eles esperavam, né? Como foi, o Lula fez o boom lá na época do primeiro governo dele, baixou o crédito pra caramba, o pessoal começou a comprar geladeira, fogão, não sei o que lá, um monte de compra, gastaram dinheiro pra caramba. Foi uma bolha, prejudicou o Brasil no final das contas, mas deu um boom na economia, né? Durante um tempo deu uma subida na economia. Depois causou toda a porcaria que veio depois, mas deu esse boom, né? Os militares fizeram isso também nos anos 70, né? Os militares também fizeram o boom da economia, o milagre econômico, que não sei o que lá, que também foi um boom, foi um voo de galinha da economia brasileira. O Lula queria fazer um voo de galinha de novo. Ele fez de tudo, jogou dinheiro na economia à vontade para fazer a economia, mais um voozinho de galinha e coisa e tal. Era isso que o pessoal queria. Eles já sabem que o Brasil não tem salvação, vai ser sempre voozinho de galinha, de voozinho de galinha. O problema é que a galinha não tá voando, entendeu? O Lula não tá conseguindo fazer a galinha voar, a galinha não está voando. Ou seja, tá fazendo aquele negócio ali, mas nem isso tá fazendo a galinha voar. E aí o pessoal tá cobrando do Lula, cadê o nosso voo de galinha que você tinha prometido, né? E o voo de galinha não tá acontecendo. E aí o que o Lula tá falando? Não é as bets é que estão fazendo a merda, o povo tá gastando nas bets ao invés de gastar nas compras e coisa e tal. Não é isso, tá? Como eu falei para vocês, do que é gasto na bet, 90% é retornado, né? 85% é retornado, porque alguém ganha a bet, né? Só 15% que é, digamos, o lucro da bet, ali é o dinheiro que fica com a bet mesmo, então, mas os outros 85% voltam para alguém, não para a mesma pessoa que gastou. A pessoa que gastou só gastou, mas alguém que ganhou a bet, ganhou a aposta, recebe o dinheiro de volta. Então não faz sentido esse negócio de o dinheiro sumir. Só 15% realmente é que está sendo, digamos, perdido totalmente nessa história aí, né? O problema é outro. O problema é o governo Lula. É o gasto excessivo, é a falta de investimento, é investimento errado, é a visão de todo mundo, de todos os brasileiros que olham para esse país e falam, cara, mas não tem jeito. Tem um pinguço corrupto sentado na presidência. Eu não vou investir porra nenhuma aqui, não tem... Por mais que eles façam propaganda, não porque a empresa X falou que vai investir não sei quanto, a empresa Y falou, a Volkswagen falou que vai investir não sei quantos bilhões, a Volkswagen falou que vai investir não sei quantos bilhões em 20 anos. Agora não estou investindo nada não, mas daqui, depois que sair o Lula, de repente, como vier o próximo presidente, eles investem, entendeu? Então, assim, essa é a sensação de que tá todo mundo em compasso de espera, porque enquanto tiver o pinguço corrupto na presidência, ninguém vai querer fazer nada. É arriscado demais você querer fazer alguma coisa aqui no Brasil enquanto tem um pinguço corrupto na presidência, né? Só que aí o que acontece? Isso é justamente a situação de pesadelo para o Lula. Porque no momento que a elite aristocrática socialista de Brasília, que comanda o Lula, que comanda o STF, chegar à conclusão de que o Lula deu errado, vai fazer a mesma coisa que fez com a Dilma, vai tirar também, né? A Dilma teve processo de impeachment contra ela e coisa e tal, a gente conseguiu tirar. Foi muito importante a população ir para a rua protestar, isso deu a janela para acontecer o que aconteceu, mas não tenham dúvida, se o governo Dilma tivesse funcionando, se a economia tivesse bem, a Dilma não tinha caído. A Dilma caiu, entre outras coisas, é preciso um conjunto de fatores, todas as coisas são importantes. Um desses fatores é a pressão popular, um desses fatores é ter o vice-presidente disposto, o outro fator é a economia tem que estar na merda. Isso aconteceu na época da Dilma. E o pessoal tá vendo o que está acontecendo agora de novo. Essa coisa das bets, que eles estão batendo tanto nessa tecla, eu acredito que só pode ser isso. Porque, na boa, o pessoal desperdiçar dinheiro... Gente, o pessoal desperdiça dinheiro já há 200 milhões de anos, sempre desperdiçou dinheiro. Eu dizer que, não, porque gastou na bet, isso é muito ruim, vício em bet. Tem um monte de coisas aqui, ó. A Febraban defende a catástrofe, fala de catástrofe, defende veto ao uso de Pix em apostas esportivas. Eles proíbem também o Pix da volta, do retorno, do cara que ganhou a aposta, que quer voltar com dinheiro para conta, eles proíbem? Não, né? Que história é essa? Que lógica que tem isso de proibir mandar o Pix para o site de aposta, se depois uma parte grande desse dinheiro volta de novo para a conta? Tudo bem que volta para a conta de outra pessoa, mas volta para a conta de alguém, né? Enfim, fica esse pessoal falando de catástrofe, não sei o que lá. Aqui, ó, o governo Lula deve proibir cartão do Bolsa Família para bets após pedido de urgência de Lula, né? Vão proibir o cartão do Bolsa Família, não pode usar, mas isso não quer dizer nada, né? Porque você pega o cartão do Bolsa Família, vai no mercadinho, troca por dinheiro, que o cara do mercadinho pode trocar para você, pega o dinheiro e aposta o dinheiro na bet que você quiser e pronto. E a pessoa que quiser gastar em bet, vai gastar em bet no mesmo jeito, né? É uma ilusão desse pessoal, né? Aí já tem o pessoal aqui falando que não, que o vício em bets é uma pandemia.
Não, que é uma pandemia o vício em bets. Vamos fazer um lockdown das bets. Vamos, caramba, olha a ideia do pessoal. Esse pessoal é maluco, cara. Esse pessoal, eu vou te falar um negócio. E aqui, o Haddad compara bets à pandemia. O Haddad também, né? A ministra da Saúde falou isso, o Haddad também falou isso. E diz que Bolsonaro sentou em cima. A culpa é do Bolsonaro. Cara, já tinha bet funcionando na época do Bolsonaro e ninguém falava nada. Porque, de novo, o problema agora não é as bets não são o problema é a economia que está indo para o buraco e o governo do PT que está tentando convencer, está dando um migué no pessoal lá de Brasília para dizer que o problema são as bets. Não, o problema é que o povo tá gastando tudo em bets e não tá fazendo nada, não tá comprando as coisas. Não, o povo não tá comprando as coisas porque não confia no governo. Sabe que esse governo vai dar errado, não sabe quando, se vai ser ano que vem, se vai ser depois no próximo ano, se vai ser em 2026, mas ninguém leva a sério esse governo. Não tem como levar a sério uma presidência de um pinguço corrupto, né? Este é o problema. A esquerda, o Lula, tá querendo convencer todo mundo que o problema é as bets e o problema é o Bolsonaro. Foi Bolsonaro. Porque ainda tem isso, né? O curioso é isso. As bets foram regulamentadas em 2023 por um decreto do Lula. O Lula fez uma medida provisória regulamentando as bets do jeito que ele regulamentou, do jeito que o Lula queria. Não foi o Bolsonaro que fez essa legislação, não foi o Lula que fez as bets ali. E no final das contas foi aprovado, né? O Lula ainda forçou a barra para aprovar esse tipo de coisa. E na boa, por mim, eu não vejo problema nenhum em regulamentação de bets, acho joia. Por quê? O que o Lula quis regulamentar as bets? Para cobrar imposto. Né? É basicamente isso, para recolher imposto para o governo. Bolsonaro manteve o melhor, tinha as bets e sem imposto. É o melhor mundo, porque no final das contas você, como apostador, acaba recebendo mais. Né? O odd é melhor quando você não tem imposto. O imposto acaba comendo no odd das apostas, né? na chance ali das apostas, né? Enfim, agora o Lula regulamentou a coisa para cobrar imposto e agora está querendo botar a culpa nas bets para poder se livrar do problema econômico, né? E aí já está aqui, não porque houve descasos na BEC, chegou a hora de colocar ordem, proteger a família brasileira. Foi vocês que regulamentaram as bets, vocês que botaram esse troço todo aí, do jeito que vocês queriam foi aprovada a regulamentação das bets. Que história é essa de botar ordem, colocar ordem, né, agora e coisa? Vocês que criaram a confusão, né? Aqui, ó, já tá o Fux falando, não, porque se o governo e o Congresso não fizeram, o STF vai legislar, o STF vai proibir bets, vai fazer um... Já viu, né? Hoje em dia o STF é a coisa mais poderosa, são os 11 oligarcas que controlam o Brasil, eles que definem tudo, não tem mais Congresso, não tem mais Executivo, não tem mais nada. O Fux já tá falando isso, ó, cuidado que a gente vai fazer aqui, a gente vai regulamentar aqui no STF as bets, hein? E, de novo, por que essa ânsia toda desse pessoal? As bets são um problema? Nunca foram um problema. Não são e nunca foram. Assim, são um problema para algumas pessoas. Algumas pessoas têm vício em bets e acabam perdendo dinheiro? Sim, eu lamento muito por essas pessoas. Outras pessoas gastam mais do que deveriam e perdem dinheiro? Todo mundo que joga gasta mais do que deveria. Ninguém deveria gastar em jogo, né? Mas isso daí não é problema. A pessoa aprende, ela percebe que joga ali, não ganha porcaria nenhuma, deixa para lá, né? Enfim, isso daqui, essa coisa toda que eles estão fazendo é por outro motivo. Não tem lógica ser um problema das bets. O problema é a economia do governo Lula. E o Lula querendo achar um culpado para isso e tentando dizer para as elites, olha, não, a gente vai dar um jeito de resolver isso aqui. Não mata a gente ainda não faz o impeachment ainda não, porque a gente vai dar um jeito de resolver isso daqui com as bets. Vamos regulamentar as bets e não sei o que lá. Sendo que ainda tem problema, né? Porque o Lula querendo botar tanta restrição nas bets, o que acontece? Dificulta a vida dos estados também. Os estados, né, também estão ganhando dinheiro com essas bets, né? O governo federal e os estados estão ganhando muito dinheiro com as bets. Do ponto de vista de arrecadação, tá ótimo. Você tá vendo a arrecadação do Lula crescer aí, por quê? Porque bets está arrecadando pra caramba. E agora? Como é que fica? O Lula ou vai ter esse dinheiro ou vai ter desculpa para dizer que a economia tá merda porque o pessoal tá apostando dinheiro, né? Vamos ver os próximos passos dessa novela aí, mas eu não tenho dúvida nenhuma. A insatisfação com o Lula já é muito maior do que o pessoal deixa transparecer.